Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa live, que eu tenho certeza que será incrível e muito esclarecedora para todos vocês, tá? Eu sou a Débora Pinheiro, eu sou fisioterapeuta da Santa Casa de São Paulo, sou supervisora do curso de especialização em fisioterapia musculoesquelética. E atualmente, eu tenho atendido, tenho trabalhado muito, na área de escoliose. Então, tenho feito cursos, especializações, trabalho, nas áreas de coluna e trauma ortopédico, mas tenho voltado muito a minha atenção ao tratamento da escoliose. E esse mês, que é um mês de conscientização mundial da escoliose, nada melhor do que nós aproveitarmos esse momento para conscientizarmos, sobre a escoliose e para trazermos informação para vocês, informação de qualidade, E para essa informação de qualidade, hoje nós temos aqui o Dr. Alberto, o Dr. Alberto Gottfried, que ele já está aqui, eu já vou chamá-lo. Então, o Dr. Alberto Gottfried é médico aqui do grupo, de cirurgia de coluna da Santa Casa de São Paulo. Ele também é médico no Hospital Albert Einstein. É um médico que tem uma vasta experiência aí no tratamento da coluna vertebral, em especial a escoliose. Então ele tem voltado também a sua atenção ao tratamento, dessa condição que é a escoliose, Na verdade, hoje a gente até fala de uma condição e não de uma deformidade da coluna. Então eu vou chamar o Dr. Alberto, para a gente começar esse bate-papo. Doutor Alberto já. Oi, doutor Alberto. Débora, tudo bem? Boa noite a todos. Sim, tudo bem, doutor Alberto? Sempre dá um friozinho na barriga para chamar a câmera, não sabe se vai abrir o outro, né? Em geral, o friozinho é de quem está chamando, no caso você hoje. Eu estava tranquilo aqui. Normal, Normal. Normal, deu Tô certo. com Somos friozinho dois. também, doutor Alberto. Também tô com friozinho na barriga, mas tudo pelo bem dos nossos pacientes, tudo para levar informação de qualidade, informação que a gente sabe que esses pacientes precisam e que muitas vezes eles acabam tendo informação distorcidas nas redes sociais. A gente sabe disso, você sabe, eu sei, e os profissionais sérios sabem o quanto de informação distorcida e errada que a gente vê na internet. Então, nada melhor, do que a gente estar aqui junto nesse bate-papo para realmente esclarecer várias dúvidas que surgem no meu consultório, no seu consultório, que são dúvidas frequentes que os pacientes trazem até a gente, Então, pode falar, doutor Alberto? Não, exato. Não, antes de mais nada, eu acho muito legal ter esse contato direto com os pacientes. E realmente, na internet hoje, se você der um Google lá e colocar escoliose, tratamento, você vai ver que existe uma selva de informações, E os pacientes procuram a internet com frequência, a gente procura a internet para tudo, Os pacientes também fazem isso. E quando abrem lá o Google, por exemplo, procurando sobre escoliose, é uma loucura o que tem de informações, e muitas vezes tem informações ali conflituosas, coisas que não são a nossa prática, A gente está no hospital escola, a gente há tanto tempo estuda o assunto e a gente se depara com algumas coisas que assustam um pouco. Então, eu acho legal essa conversa aqui para poder tirar dúvidas. Eu vi que um monte de pacientes conhecidos aqui estão entrando, vários deles estão tratando, ou com a gente, ou com outros, enfim. Vai ser legal poder ter essa interação e responder perguntas aí em tempo real.
Sem dúvida, doutor. Então, assim, como a gente tinha conversado e a gente sabe, né, a gente selecionou algumas perguntas que nós vemos no nosso dia a dia dos nossos pacientes. Então, para dar esse pontapé inicial em relação, né, a essas dúvidas dos nossos pacientes, eu acho que a primeira dúvida que surge, tanto do paciente quanto do familiar, é naquele momento em que ele recebe o diagnóstico, né? Então, acho que esse momento é um momento assustador, é um momento que o paciente fica desesperado, não tanto o paciente, às vezes mais a mãe, o pai, o familiar. Então, eu queria que você falasse pra gente, né, dessa primeira dúvida que o paciente fala, né? Eu recebi o diagnóstico de escoliose, o que eu vou fazer agora? Primeiro, né, a escoliose, ela tem cura, né? A gente consegue resolver, solucionar a escoliose. E a escoliose, ela tem tratamento, e que tipo de tratamento que pode ser indicado para o paciente com escoliose? Bom, é sempre um baque para a família a notícia de que o filho tem escoliose, né? A gente está falando um pouco de escoliose como um termo geral, mas o foco de hoje vai ser a escoliose da criança, né? Escoliose pode dar em qualquer idade, tem centenas de causas. A gente vai focar um pouco na escoliose da criança, e mesmo focando na criança, existe uma série de causas, né? A escoliose mais comum do dia a dia é a idiopática, que é um tipo de escoliose genética, onde a criança nasce absolutamente normal, tem uma infância muitas vezes normal, e aí perto do esperão de crescimento a coluna começa a entortar por um motivo que a gente não conhece exatamente qual é. E, em geral, isso acontece nas meninas por volta de 11 anos, nos meninos 12 anos, né, um pouquinho depois. E muitas vezes os pais não percebem no começo do problema, primeiro porque a escoliose não dói, não causa nenhum sintoma, né? Ela vai acontecendo devagarinho, né? O adolescente, tipicamente nessa fase da vida, é um pouco mais retraído, não deixa as pessoas, os pais no caso, verem o corpo dele. Os pais, por outro lado, não têm a informação mínima que essa live, por exemplo, vai trazer para as pessoas dos sinais de alerta de observarem seus filhos, por exemplo, à procura de assimetrias que podem ser o primeiro sinal de uma deformidade na coluna. E aí o pai, quando percebe, né, o professor de educação física, professor de natação, ou mesmo os pais, em algum momento, percebem que alguma coisa está errada, e quando trazem para a consulta médica ou do físio, algumas vezes existe uma curva até acentuada, e isso gera uma sensação de culpa enorme, né? Porque os pais não viram o problema antes, né? Não é raro o diagnóstico ser feito numa fase que já é uma fase cirúrgica, por exemplo, né? Ou uma fase de colete. Então, esse impacto inicial é grande para a família, mais até para a família do que para o paciente. Então, só para a gente deixar todo mundo na mesma página aqui, né? A escoliose idiopática é a grande, é o tipo de escoliose mais comum do dia a dia para a Débora, eu imagino, como para mim, mas a gente não pode esquecer que existem outras escolioses também. Eu vou citar algumas rapidamente. Escoliose congênita, que é aquela que a vértebra nasce mal formada. Então, lá no começo da gestação, quando a coluna está se formando, a coluna forma de maneira desorganizada, e isso, ao longo do crescimento, gera escoliose. Existe escoliose secundária a doenças neuromusculares, por exemplo, como a paralisia cerebral. Existe escoliose associada a síndromes de outras doenças também que causam esse tipo de problema. Existem escolioses paralíticas, então uma criança que teve um trauma na medula, a chance de ela desenvolver escoliose é muito alta e beira aos 100%. E tem outras escolioses menos graves, como a escoliose da dor, por exemplo, que ela acontece durante a fase de crise dolorosa na coluna, e quando a dor vai embora, a escoliose também se resolve. Tá. Doutor, e quando, na verdade, quando esse paciente chega, né, e te pergunta, né, a escoliose, ela tem cura?
Tem solução? Se tem tratamento, qual o tratamento que a gente deve procurar? Então, essa é uma ótima pergunta. Escoliose tem cura, mas tem controle também. Eu diria que ela tem mais controle do que cura. Tá? E nem toda escoliose tem que ser curada. Né? Nem toda escoliose merece tratamento. Acho que essa que é a primeira coisa. Né? Existem escolioses que são apenas observadas, e observar não significa abandonar o tratamento. Observar é um tipo de tratamento, que significa de tempos em tempos uma visita médica para exame clínico, exame de radiografia e para observar se a curva não está piorando. Em geral, curvas leves, né? A gente costuma medir a radiografia, né? Quem tem escoliose sabe disso e vai se identificar. Né? Então, toda a radiografia o médico pega tipo de uma reguinha, começa a fazer um monte de rabisco. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso até no computador. Então, quando eu me formei lá atrás, era sempre na reguinha. Hoje em dia, às vezes é na reguinha, às vezes é no computador. E a gente mede a curva e isso dá um número, dá um ângulo, tecnicamente chama ângulo de Cobb, que é o nome de quem descreveu o ângulo lá atrás, e isso dá um número. Né? Esse número é um número de graus da deformidade. Né? Então, para a gente falar se a deformidade é leve, moderada ou grave, por exemplo, a gente mede a curva ou as curvas, em geral a gente mede mais de uma, né? E aí dá um número. Né? Esse número, associado com a idade esquelética do paciente, né? Nem sempre a idade cronológica, porque às vezes uma criança de 12 é muito parecida com uma criancinha de 9, ou uma criança de 12 parece uma mulherona, uma adulta. Então a idade cronológica não é tão importante. Mas a idade óssea é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que durante o crescimento ósseo, as curvas tendem a piorar. Então, a gente leva em consideração isso, examina, obviamente, tem uma série de alterações do tronco que são muito importantes, né? Então, a altura do ombro, por exemplo, a altura da escápula, que é a pá aqui atrás, então, na rotação da escoliose, a escápula fica um pouco mais projetada ou não. O tronco, né? O tronco, ele tende a desaparecer de um lado, então um lado fica com a silhueta bonitinha da cintura e o outro lado some, porque a curva está indo para o lado, então essa simetria é importante, ou a própria pelve. Então a gente examina tudo isso, né? A gente faz aqui, vocês também fazem isso no consultório, e somado a isso, né, e ao entendimento de que fase do desenvolvimento esquelético aquela criança está, então se for menina, se já teve menarca, se não teve menarca, se está perdendo roupa, se está crescendo, a gente mede a cada retorno e vê a altura da criança, e junto isso, né, o exame físico, né, com o número mágico, que é o número da radiografia, eu classifico em leve, moderado e grave, de maneira bem resumida aqui para vocês. Né? E aí, com esse valor, eu determino se a escoliose tem que ser tratada ou se não tem que ser tratada. Né? E o tratamento aí, Débora, ele é muito variado. Né? Como eu falei, curvas leves abaixo de 20 graus, por exemplo, muitas vezes a gente não faz nada. Nem fisioterapia, às vezes nem fisioterapia. São casos que a gente observa, volta a cada 6 meses, faz um raio-x, e a gente vai seriando até a hora que esse crescimento esquelético para, e eu fico tranquilo e a gente oficialmente vence a batalha. Então, se um problema tem cura, talvez vai ter uma curva residual, uma curva que não vai progredir, eu fico tranquilo, acalmo a família e a vida continua mesmo com a escoliose. Né? Existem situações que, na fase de crescimento, a coisa fica um pouco mais séria. Né? Por quê? Porque a curva já não tem mais menos de 20 graus, a curva está ali entre 25 e 40 graus, a criança em fase de crescimento, e a gente sabe que nesse momento existe o risco de piora. Né? Essa é a fase crítica. Né? Então, se alguém me procura no consultório, né, com uma curva que tem esse valor mágico entre 25 e 40, em crescimento, e eu vejo isso tanto por essas questões que eu mencionei agora há pouco, né, físicas, né, criança em crescimento, mais a radiografia, aí isso é uma série de radiografias que podem me dar essa informação de quando essa criança está crescendo.
Uma delas é a bacia, o sinal de Richter é o mais comum, né? É o que eu uso mais na prática diária. Ah, existem outros, húmero, rádio, existem. O Richter é o mais fácil de usar, a gente entende, o físio entende, o paciente entende, é fácil de usar. E aí, com base nisso, essa criança em crescimento, eu me sinto na fase mais útil, que é onde eu posso mudar a história natural. Que é onde você pode, Débora, e os fisioterapeutas estão aqui assistindo a gente, nós podemos mudar a história natural. Qual que é a história natural? A história natural é o seguinte, se você não fizer nada pelaquela criança, qual a chance dela piorar? Então, se ela tiver em 40 graus e o risco é muito baixo, a chance aumenta. Se ela passar dos 40 graus, ela beira os 100%. Então, por isso que 40 graus, 45 graus, costuma ser um valor de corte para indicar cirurgia em crianças imaturas. Porque o risco de progressão é muito alto e beira os 100%. Agora, se para a felicidade da família ela descobre isso antes da hora, é aí que entra o tratamento clínico. Né? E hoje, o que tem de melhor para o tratamento clínico? A combinação de colete com exercícios específicos, que aí é a área que você pode falar um pouco também, né? Que são exercícios que são ativos. Né? A criança faz movimentos ensinados pelo fisioterapeuta, movimentos contrários à curva, em vários sentidos, aprende a fazer isso em casa, tem que ter uma determinação, tem que ter seriedade e participação do paciente. É chato, claro. Quem gosta de ficar olhando para o espelho todos os dias fazendo exercício, o Instagram é muito mais legal, fazer esporte é mais legal, falar com as amigas, tudo mais, tudo é muito mais legal, mas é o que funciona. Né? Então, nesse momento, existe a possibilidade de frear a curva. Sim. É possível reduzir e reverter a curva. Na minha experiência e o que a literatura mostra, isso é uma raridade. Né? Embora, né, doutor, a gente vê algumas coisas na mídia, né, então assim, de casos de curvas de 40 graus, reduzindo para 15 graus, para 20 graus, né, então assim, a gente sabe que a literatura nos traz que a angulação ela pode até melhorar, né, com o tratamento efetivo, né, com um bom colete, com os exercícios específicos, mas o que a literatura nos mostra que essa melhora de angulação não é o ponto principal, não é o nosso objetivo principal. Né? Então, o nosso objetivo principal é evitar a progressão, melhorar a estética, melhorar a qualidade de vida, e a angulação muitas vezes ela vem como um retorno para a gente, né? Uma melhora na angulação de 5 graus, de 6 graus, é o que a literatura também nos mostra. Mas é que não existe milagre, né, doutor? Então é isso que eu queria até deixar claro para todo mundo, que para tratar a escoliose não tem milagre, né? São os exercícios específicos, é muita determinação, é um médico, né, que vá controlando isso, é um bom fisioterapeuta especializado, que tenha um controle, que saiba indicar os exercícios, é a família, né, contribuindo, fazendo os exercícios em casa. Então, realmente não é um trabalho fácil, é um trabalho muito desafiador, né, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é estacionar. Né? Então, a gente não vai conseguir melhorar 20, 30 graus da curva. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo. Não existe milagre para tratar a escoliose. Né? Existe muita determinação, muita correria, muita efetividade, mas não existe milagre. Então, é isso que eles têm que ter isso claro. Super importante isso, porque eu lembro uma vez, na época da faculdade ainda, que eu era de uma liga acadêmica, né, que era um grupo de estudantes, na verdade, em cima de um tema, e eu participava muito de uma liga de oncologia, né, do câncer. Eu lembro muito bem do dia que, numa aula com um professor de cancerologia, uma das metas do tratamento dele, né, era a luta contra o charlatanismo. Eu não entendia muito bem aquilo, né? Aí eu fui falar com ele,
Por que isso, né? Ele falou, olha, quando o indivíduo está com câncer, ele se agarra a qualquer coisa que você oferecer para ele. E aí entra chás mirabolantes caseiros, tratamentos que não têm a menor comprovação científica. E aquilo ficou na minha cabeça, né, por todos esses anos. E hoje, quando a gente fala de tratamento de escoliose, muitas vezes os pacientes recebem um discurso de melhora que me lembra muito esse discurso do meu professor de oncologia. E eu faço uma comparação da família que tem uma filha ou um filho com escoliose, a angústia que isso gera e a vontade de resolver custe que custar. E aí acabam entrando em tratamentos que não têm muito fundamento científico. Você vai falar que uma curva de 50 a 60 graus vai curar com um exercício, isso não existe. Né? Isso não existe, isso é uma inverdade. Né? Uma curva de 40 graus com Visser zero, ou seja, risco enorme de progressão, vai curar com fisioterapia, faça o meu tratamento que você vai ficar curado, é muito preocupante isso, né? E isso quando isso é percebido a tempo e a gente consegue mudar a rota, eu acho que é menos mal. Agora, não é raro, né, o paciente perder o timing do tratamento, porque está numa direção contrária. Né? Não, vamos tentar mais um pouquinho, olha essas fotos, esteticamente está ficando melhor, e radiograficamente a curva está de 40, 50, 60, 70 graus rodada, e quando o paciente, enfim, cai na real, né, ou quando alguém consegue quebrar esse ciclo, ou seja, se troca de profissional e se vem para a realidade, a cirurgia, no caso, se é um caso cirúrgico, a gente já vai falar sobre isso, é muito mais complexa. Né? Operar um caso de 80 a 90 graus é muito mais complexo do que operar um caso de 50. Muitas vezes, o tamanho da cirurgia em extensão, mais vértebras são operadas, significa menos mobilidade. Né? A cirurgia da escoliose tira a mobilidade, mas o mais curto possível. Muitas vezes a mobilidade é irrisória. Numa curva torácica, que não tem uma curvatura lombar, a cirurgia devolve uma vida totalmente normal. Tem pacientes que são campeãs de natação, fazem ginástica olímpica, operadas de escoliose, vida normal. Agora, se a curva lombar vai estruturando e se perde o timing inicial, a cirurgia final, de repente, é uma cirurgia de dupla curva. E uma curva lombar que poderia ter sido tratada espontaneamente, simplesmente com alinhamento da torácica, acaba sendo anestesiada. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu dei uma saída do tema, mas eu achei super oportuno e pertinente falar sobre isso, né? Até porque a gente está na rede social, né? Então, muitas pessoas estão aqui, visitam outras fontes de informação, então eu acho muito importante a gente trazer todo mundo para o que tem de científico sobre o assunto. Acho que a gente está no hospital escola e a gente pode tranquilamente falar sobre isso, né, Débora? Com certeza, eu acho que isso é importante, né, para o paciente, para as pessoas que estão aqui, né, abrir a mente, né, e saber também, que nem você falou, né, tem um time, né, então por isso a interação entre o fisioterapeuta e o médico, porque a gente também tem que saber o momento, a gente tem que saber até onde a gente pode ajudar o paciente e a hora que chega o momento que você não pode mais ajudar. Né? E aí aqui chega o momento, doutor, né? Antes que você vai falar, né? Que é aquele momento, quando é indicada a cirurgia para esse paciente, né? Quando você fala assim, não, vai ser indicada a cirurgia, com quantos graus você indicaria, né? Em que situação de maturidade esquelética você indicaria essa cirurgia? E também, antes de falar da cirurgia, você poderia falar um pouquinho para a gente dos coletes, né? Se você indica algum colete especial para o seu paciente ou não, né? Ou que tipo de colete que você acha que é o mais indicado que o paciente deveria usar atualmente? Legal, Débora. Poxa, muito legal essa pergunta. Eu até fiz uma postagem recentemente do colete de Milwaukee. Né? O colete de Milwaukee, para quem não sabe, é aquele colete grande que vem até o pescoço, né? Que foi o primeiro colete desenvolvido em larga escala mundialmente para tratar a escoliose. E ele, por muitos e muitos anos, ele era o único colete disseminado no mundo inteiro
E ele ajudou milhares de crianças e adolescentes ao longo da história a não serem operadas de escoliose, porque ele segurou a curva. Então, o colete de Milwaukee é uma joia do estudo da escoliose. É claro que, como tudo na vida, graças a Deus, as coisas evoluíram. E o colete de Milwaukee hoje não é mais indicado porque existem coletes superiores. Mas eu gosto de olhar para trás assim, e olhar o caminho que a ciência tomou, ligar os pontos e agradecer a quem prestou esse serviço. Né? Eu acho muito injusto, hoje em dia, olhar para trás e falar que o Milwaukee, por exemplo, não funciona, não presta, é uma aberração, tá? É um colete errado. Poxa vida, é um colete que ajudou tanta gente, e que se existem coletes hoje melhores, a gente deve a quem estudou o colete Milwaukee e desenhou o colete Milwaukee. Então, respondendo a sua pergunta, hoje o colete que eu uso é uma evolução dos coletes, né? O Milwaukee deu origem ao Boston, foi o colete seguinte, que já era um colete mais baixo, de mais fácil aceitação, né? Por muitos anos eu usei o Boston, e hoje em dia existem coletes que são moldados com moldes 3D. Que um deles é o colete de Hiroshima, né? É um colete que tem ganhado espaço mundialmente e é o colete que eu costumo indicar hoje na minha prática diária. Tá? Qual é a vantagem desse colete em relação aos outros que eu mencionei? É um colete mais simples de usar, ele é fininho, ele fica dentro da roupa. Existe toda uma questão de dificuldade para o uso do colete, a gente sabe disso. São adolescentes, ninguém quer usar um colete de plástico na adolescência. Eu entendo perfeitamente quando uma criança, um adolescente tem restrições ao uso do colete, mas por outro lado, né, o colete ajuda a segurar a curva. E o colete, embora não sirva, ele não funcione em 100% dos casos, ele funciona em aproximadamente 75% dos casos. Então, a chance de você não operar com o uso do colete da físio é maior. Uhum. Agora, é uma decisão compartilhada. A gente não pode obrigar alguém a usar um colete. Né? Isso é toda uma questão social, por isso. O colete tem que ser usado no mínimo 18 horas. Usar um pouquinho só durante o dia, no fundo, não está sendo efetivo. Né? Então, esse é um desafio que os pais têm. Né? Mais um, né, doutor? Mais um desafio. Mais um desafio. Convencer o paciente a usar o colete, fazer a fisioterapia e tudo mais. Mas então, respondendo a sua pergunta, o colete que eu uso hoje é o Hiroshima, o colete 3D, mas olho para trás com bastante gratidão à história, né? A tudo que a SRS fez e como os coletes evoluíram ao longo das décadas. Né? Eu acho que assim, a gente não pode deixar realmente de lado onde tudo começou. Existiu uma história e existiu um começo para isso, né? E tudo, como a gente vê na medicina, tudo é transitório. As coisas vão evoluindo, né? Vão se aperfeiçoando, né? Estudos vão surgindo e novas fórmulas vão aparecendo, né? Então, assim, o colete 3D hoje eu acho que foi algo que veio para nos ajudar muito em relação ao tratamento da escoliose, né? Então é um colete que além de mais fácil a adesão, como você falou, é menos difícil a adesão, menos difícil, embora tenha paciente que chega e fala para você, eu não quero usar, né? Eu não vou usar, eu quero fazer cirurgia. Não sei se já chegou algum paciente assim para você, falando, eu não vou usar, eu quero fazer cirurgia, né? Porque aqui no consultório já chegou paciente para mim, não quero usar colete, não quero fazer exercício, eu quero operar, né? Mesmo ainda não tendo uma angulação para operar. E o colete, na verdade, o colete 3D, ele faz mesmo, ele ajuda nessa correção tridimensional, né? Então, o paciente, quando ele tira aquele colete, a gente já olha a postura, parece que já está diferente, né? Então, ela já dá aquela corrigida 3D, que é basicamente os exercícios que nós vamos passar para os pacientes. Então, ele já vai tendo aquela consciência dentro do colete, né, do tipo de exercício que a gente vai precisar fazer. Onde a gente precisa apertar, onde a gente precisa crescer, onde a gente precisa expandir, né? Então,
O colete 3D eu acho que foi assim, uma grande evolução no tratamento, né, da escoliose. E eu acho que hoje, tudo bem, tem a história do Milwaukee, mas hoje, ao meu ver, tá, doutor? Você pode colocar a sua opinião também, mas ao meu ver, hoje não cabe mais o colete de Milwaukee, né? No tempo que nós estamos, né? Eu né? não prescrevo Milwaukee há muitos anos, né? Deixar Então... claro que a Tia Gleice comentou aqui também, que realmente a gente sempre viu o Milwaukee como uma aberração. E não é. Eu acho que essa é uma informação deturpada mesmo, né? E a cirurgia, doutor? Vamos falar da cirurgia? Eu não sei, faz um favor para mim. Eu estou sem relógio e estou sem controle do horário. Ah, ótimo. Então me ajuda no controle do horário, tá bom? Então, aí vamos falar um pouquinho da cirurgia, doutor, porque teve algumas perguntas aqui também. Teve gente me perguntando quando é indicada a cirurgia, né? Com quantos graus que se indicaria a cirurgia? Não, essa é uma excelente pergunta, né? A indicação cirúrgica, ela, em geral, tá? Ela depende da magnitude da curva e do potencial de crescimento. Então, para crianças em fase de crescimento, existe um valor angular de corte, que na literatura são 40 graus no paciente com esqueleto imaturo, e no paciente com esqueleto maduro, 50 graus. Existe uma variação também de localização da curva. Ou seja, a curva lombar ela tem uma probabilidade de progressão maior. Então, em geral, curvas de valor menor, 40, sempre no mínimo 40, né? Menos que isso, por mais que o paciente peça para ser operado, na fase de infantil, a gente não opera. É diferente de um adulto que tem 40 graus e tem outras razões para operar, tipo dor, por exemplo, né? Ou estreitamento do canal. Aí uma outra deformidade, a deformidade do adulto, a gente não vai entrar nesse questionamento hoje. Vamos falar de crianças em crescimento. Então, em geral, menos de 40 graus a gente não opera, mas então, entre 40 e 50 graus, 40, 45, 50 graus, eu também costumo segurar um pouco. Não é uma coisa matemática, olha, você tem 41 graus, você tem que operar. Então, começa por aí. Tá? Outro ponto importante é que a escoliose não é uma cirurgia de urgência. Então, ninguém sai operando uma escoliose no afogadilho. Olha, tem que operar porque vai piorar já. Não é nada disso. Em geral, a escoliose é uma cirurgia programada para as férias. Né? A gente já costuma brincar que as férias é a temporada de escoliose. E é óbvio isso, ninguém quer perder a aula. Né? São crianças e adolescentes na fase escolar, ninguém quer perder a aula. Então a gente costuma concentrar a escoliose em julho e dezembro. Né? São as épocas que a gente opera mais. Bom, existe alguma situação em que tem que operar rápido, não dá para esperar as férias? Muito raro. Né? Mas, por exemplo, existem curvas que são rapidamente progressivas. Então, às vezes acontece de uma paciente me procurar com os seus 50 graus, né, 45, 50 graus, não ficou mocinha ainda, não teve menarca, né? E aí você me pergunta, poxa, é um caso para pôr colete, um caso para operar logo? Veja, que vai ser um caso cirúrgico, eu não tenho dúvida. Mas assim, em primeiro lugar, a família às vezes não está preparada para ter essa notícia. Tá? Numa primeira consulta, ele está se conhecendo ali. Né? Segundo lugar, operar ela com 50 graus ou operar ela com 60 graus, 65 graus, na minha opinião, não muda muita coisa. Tá? E a gente pode ganhar alguns meses aí. Eu acho muito difícil uma curva progredir muito mais do que isso em 4 meses. Né? Por que 4 meses? Porque é o mínimo de tempo que eu peço o retorno para novas radiografias. Então, o paciente chegou nessa situação super crítica, 45 graus, CIC0, pré-menarca ou acabou de ter menarca, a gente ortetiza, começa com a físio e explica a situação. Explica que a chance de cirurgia, o risco de cirurgia é muito alto, a gente vai monitorar isso de perto, em 4 meses a gente faz a próxima radiografia. Ou seja, isso em tempo da poeira sentar, né, da família procurar mais informações, enfim, de assimilar o problema, e daí a 4 meses vem o primeiro retorno. Vem o primeiro retorno, de repente a curva pode estar estacionada. Né? Existe o risco de progredir, mas ela pode estar estacionada.
O extremo estacionário a gente ganhou 4 meses. 4 meses que a criança cresceu um pouco, está fazendo exercício, assimilou um pouco melhor a doença, né, ou a condição, né? E aí a gente pede mais 4 meses. E aí, nesse meio tempo, a criança vai se desenvolvendo esqueleticamente, e a gente tem o controle da situação, ou seja, é uma observação controlada. Mas vamos supor Doutor, no outro. e Oi. nesse momento também seria interessante, de repente, ela entrar com um tratamento também, um exercício específico, um trabalho de fisioterapia especializado, esperando esse momento também, né, de operar. Não, total, total. Porque É a isso gente mesmo. trabalha, a gente já trabalha a estabilidade dessa coluna, a gente já prepara esse paciente para a cirurgia também, né? Que é uma função do Totalmente. fisioterapeuta também. Totalmente. Né? Eu mencionei, talvez tenha ficado claro, é colete mais fino. Uhum. Aí vamos supor, Débora, que infelizmente essa criança, no próximo retorno, de 50 graus ela pulou para 55. Tá? Ou talvez isso seja. Vamos colocar um caso um pouco mais controverso. Vai. 55 já seria uma indicação cirúrgica sem dúvida. Vamos supor que ela vá de 40 para 45. Tá? Então houve uma progressão, esse é um sinal de alerta. Eu não costumo indicar cirurgia nesse momento, né? Peço mais um retorno, tá? E a gente mantém a físio, mantém o colete. Teve um próximo retorno, nova progressão. Então, eu tive 2 progressões documentadas de pelo menos 5 graus no intervalo de 6 meses cada uma. Então, essa para mim é uma indicação clara de cirurgia. A curva está progredindo. Eu não preciso esperar ela chegar em 70 para operar. Ela está Uhum. progredindo mesmo com um tratamento conservador adequado. Então, esse é um cenário. Tá? Um cenário de quem me procurou, nos procurou numa fase adequada, mas infelizmente não teve resposta. A gente não consegue curar 100% das curvas. Né? Isso tem que ficar muito Uhum. claro. Né? Agora, um outro cenário, uma paciente que me procure já com seus 50 graus, 55 graus, imatura, é um caso cirúrgico. Né? Talvez não seja na primeira consulta, né? Mas tem que ficar claro que qualquer outro tratamento aqui é um tratamento para ganhar tempo até que se faça cirurgia. Né? E eu acho que é muito importante essa conversa franca, né? E não oferecer possibilidades irreais para o paciente. Olha, seu caso é cirúrgico, tem 55 graus, vamos tentar o conservador. Bom, balela isso. É balela Uhum. isso. Isso não existe. Né? Então, assim, e aí quando operar, a gente espera. Né? A família se organiza, tira férias do trabalho, chega às férias escolares, e aí nas próximas férias se opera. E aí o que surge, né, já que a gente, né, está com o doutor Alberto, e o doutor Alberto é um cirurgião de coluna, a gente vê que os pacientes, quando têm essa indicação para fazer a cirurgia, eles vêm com várias questões para a gente também, né? Então, assim, uma das questões que às vezes eles nos perguntam, nos questionam, como que é essa cirurgia? Qual é o tempo de cirurgia? Que material que vai ser colocado na minha coluna, né? Como que é esse material? Esse material ele corre o risco de quebrar se eu fizer algum movimento mais brusco ou não, né? Então, você poderia falar pra gente desse tempo cirúrgico, como é Opa, apareceu. essa cirurgia, né? Bom, super comuns, perguntas mais frequentes impossíveis. Né? Eu tenho outras também que eu vou completando aqui no caminho. Bom, Uhum, então como é feita a cirurgia? Em primeiro lugar, não, é uma cirurgia pequena, né? Escoliose é igual à cirurgia grande, porém, é uma cirurgia muito segura. A escoliose idiopática do adolescente é uma cirurgia absolutamente segura, previsível, e que a gente conhece o começo, meio e fim. Elas são muito repetitivas, de uma maneira geral. A gente respeita muito, eu faço essa cirurgia há mais de 15 anos, posso falar que tenho alguma experiência nisso. Minhas pacientes, elas de meninas já viraram mães, muitas delas vêm me visitar de vez em quando, às vezes trazendo filhas, ou para fazer um acompanhamento de outros problemas de coluna, mas aquilo lá foi resolvido. Então, é uma cirurgia feita sob anestesia geral. Tá? Significa que você vai dormir, não vai ver nada, e quando acordar,
a cirurgia vai tá feita, resolvida. Tá? Anestesia geral significa dormir totalmente e ter respiração controlada por aparelhos. Tá? Que hoje em dia, isso também é anestesia, que é um motivo de muita preocupação dos pacientes, evoluiu muito. Né? Tem anestesistas que são praticamente especialistas em problemas de coluna. Né? Isso faz com que as menos medicações, ou medicações mais certeiras são usadas durante a cirurgia, tem menos efeitos colaterais, a recuperação é mais rápida e muito mais segura do que era talvez há 30 anos atrás. Depois da cirurgia, o tempo de internação médio é de 5 dias, tá, Débora? Então, primeira noite, todos os pacientes vão dormir na UTI. Doutor, o tempo cirúrgico dura em média quanto tempo? O tempo cirúrgico? Bom, isso depende do tipo da curva, Depende. né? Depende da localização da curva, né? Depende do cirurgião, obviamente. Tem cirurgiões mais rápidos, cirurgiões que são mais lentos, né? Eu acho que isso não importa tanto dentro do limite, claro. Uma média? Mas, por exemplo, uma média de uma cirurgia torácica são 4 horas. Tá. 4 horas de cirurgia, uma dupla curva, 5 horas e meia, 6 horas. Tá? A maioria dos casos são curvas torácicas simples, então gira em torno de 4 horas, o que não significa que a paciente vai sair do quarto e retornar em 4 horas. Porque tem o período de antes da cirurgia, que é o período de anestesia, posicionamento, marcação da pele com caneta, né? Isso demora no mínimo 1 hora e meia. E tem o período depois da cirurgia, quando acorda, que vai mais de 1 hora. Então, você pode somar aí 1 hora e meia, 2 em cada ponta. Então, dá no mínimo 6 horas, 6, 7 horas de centro cirúrgico. Então, quando a familiar fala, minha cirurgia demorou 8, 10 horas, às vezes ele está contando o tempo todo do centro cirúrgico. E não é. Então, o que a gente costuma fazer? Né? A gente costuma avisar o familiar que assim que a cirurgia estiver começando, a gente faz uma primeira ligação para o familiar. Isso não só para escoliose, viu, Débora? Isso a gente faz com todos os tipos de cirurgia. Porque isso vale para todas, né? Então, a partir daquele momento, aí você começa a contar as 4, 5 horas, que é o tempo mais médio ali, para isso acontecer. Né? E aí, voltando, durante a cirurgia a gente faz as ligações, olha, está na metade, está na fase final, terminou o tempo principal, vamos começar a fechar. E aí o familiar, na outro lado, ele fica muito mais seguro, né? Eu já tive familiar operado, por exemplo, e sei como vale essa ligação, como é valiosa a ligação do médico durante a cirurgia. Porque aqueles minutos, horas ali são intermináveis, né? É muito mais difícil para quem está esperando do que para o próprio paciente. Ainda mais uma mãe, né? Uma mãe, um pai, né? Eu sou pai de 2, eu sei como é que é. Né? Me coloco nesse lugar. Então é isso, né? Aí terminada a cirurgia, o paciente acorda, em geral já acorda na UTI, né? Aí junto dos pais, os pais ficam juntos nesse momento, e aí tem todo o controle de dor, né? Existem medicações potentes aí no começo do pós-operatório, infiltrações que a gente pode fazer durante a cirurgia para dar uma potência analgésica nas primeiras 24, 48 horas, rápida anestesia, a infiltração local da pele ao longo da cirurgia ajuda também. Em geral, dorme-se uma noite na UTI. Uma noite de UTI, no dia seguinte vai para o quarto, e aí, em geral, são mais 4 dias de quarto, sendo que no segundo dia de quarto a gente já coloca para andar, chacoalha a poeira lá, coloca para andar, e aí entra o trabalho da física, é super importante. Sim. A física internada é crucial para colocar o paciente de pé, ensinar as transferências, colocar sentado, tomar o primeiro banho de chuveiro é um marco. Na verdade, um banho excelente, troca curativa, é vida nova, né? Na verdade, assim, a gente que está no hospital escola e que acompanha esses pacientes, né, esse pós-operatório de vocês, a gente sabe o quanto, né, esses pacientes eles ficam com receio de se movimentar, né, no segundo dia, né, de pós-operatório. Então, realmente, como você falou, a gente ir lá com calma, com cautela, começa a mexer o membro inferior, o membro superior, até que você muda de decúbito, até que você senta esse paciente. E quando vai andar, aí a choradeira, né? Aí a mãe chorando,
A filha chorando, porque realmente a cirurgia de escoliose é algo que assusta, né? A cirurgia de Exato, coluna é algo que assusta, né, doutor? Você que é cirurgião de coluna. exato. Assusta o Existe um paciente. tabu, né? Existe todo um Existe tabu. qualquer cirurgia de coluna. Ai, vai mexer na minha coluna. Tem lá todo o sistema nervoso que passa na coluna. Então, quando se fala em cirurgia de coluna, todo mundo sai correndo, né? É bem assim. Sim. Então, E a primeira coisa que os pacientes fazem quando acordam, todos eles, criança, adulto, idoso, é mexer o pé. Fala, mexer o ufa, pé. tô mexendo o pé. E mexe, viu? Todos mexem. É a Ainda primeira coisa, bem, ainda ainda bem. bem. E hoje em dia, antigamente não tinha isso, né, Débora? Quando a gente aprendeu lá atrás, não tinha monitorização de nervos intraoperatório, né? A gente tinha um teste de despertar. Então, Sim, eu imagina, no meio lembro da disso, cirurgia, doutor. Eu lembro no disso, que meio, eu sou velha já. exato, exato, na nossa época tinha isso. Então, no meio da cirurgia, a Uhum. gente fazia a correção toda, isso já era previamente combinado com a paciente, que ela ia escutar uma voz do além pedindo para ela mexer as pernas, né? E Nossa, que aí a horror. gente, mas era isso, não tinha esse recurso Uhum. da. E a gente precisava saber se estava tudo bem com os dedos. Então, ela mexia o pé e aí anestesiava, fundava, deu uma anestesia e terminava a cirurgia. Isso não existe mais, pessoal, mas é mais uma questão histórica aqui. Hoje em dia tem uma equipe de neurologistas que fica lá na sala com um monte de eletrodozinho, olhando uma tela de computador gráfico em tempo real, dá toda a segurança para a gente que a parte neurológica está ok. Né? E aí outra coisa interessante, Débora, do quando fica em pé, né, você falou de quando fica em pé, que em geral, né, as filhas elas acompanham a altura das mães, né? Isso é o mais comum, né? Uhum. E quando se faz escoliose, a filha cresce, né? Porque você Sim. alonga a curva. E aí a filha passa a mãe. E aí todo Uhum. mundo fala, caramba, o que aconteceu? A menininha cresceu, né? Porque tem um crescimento agudo, né? Nessa fase de ficar em pé. Além de toda a mágica de ficar em pé alinhada, reta, a criança está mais alta, né? E aí Uhum. entra o trabalho de recuperação, né? Do pós-operatório. Em geral, esse pós-operatório, ele é mais. Eu não vou falar que é simples, tá, pessoal? Mas ele é menos complexo do que parece para o tamanho dessa cirurgia. Né? Em 10 dias, 10, 15 dias, em geral, a dor vai embora. Então, a gente tem aí uma semana de medicações mais potentes, que é o momento mais crítico. A gente começa a tirar a medicação rapidamente depois da primeira semana, 10 dias, e 2 semanas quase não há mais dor e as medicações são muito mais suaves e entra aí um segundo momento, que é o da físio, né, onde a gente começa a restabelecer a rotina. Né? Sim. Em geral, como a gente opera nas férias, né, esse primeiro mês não tem aula, então é mais tranquilo fazer a físio e voltar a ter confiança, né, Débora? Acho que é isso que Uhum. precisa depois da cirurgia, ter confiança no movimento, e isso acontece gradualmente no primeiro mês. Né? Do primeiro É. mês para frente, dá uma deslanchada boa, a gente começa a liberar até alguns esportes mais leves, 3 meses esportes mais intensos, 6 meses de um modo geral, eu costumo liberar quase tudo. Antigamente liberava com 1 ano, mas hoje com as cirurgias mais estáveis, implantes melhores, enxertos melhores, a artrodese, né, que é o tipo de cirurgia que a gente faz, a gente pode falar um pouco sobre isso, ela pega já com 6 meses. Eu costumo liberar praticamente todos os esportes aí nesse prazo. Né? E doutor, assim, voltando ao material, né, de síntese, então alguns aqui me perguntaram, né, em relação a esse material, né, como é, né, os parafusos, as hastes, se tem perigo de quebrar isso, né, em algum momento da vida ou não, se eu posso ficar segura em relação a isso. Legal. Bom, os parafusos, eles são feitos hoje de titânio, tá? Que é uma liga metálica. Tá? Os parafusos eles são colocados em todas as vértebras, ou em algumas vértebras, né? Não necessariamente em todas. O número de parafusos em si não importa tanto, isso é importante. Né? Porque às vezes os pacientes ficam comparando, eu tive 20 parafusos, pô, eu tive 24, eu tive 16. Será que ter menos parafusos é pior? Né? Essa foi a minha tese de doutorado, aliás, Débora. Você deve lembrar isso na Santa Casa. A gente comparou usar mais ou menos parafusos, e para a maioria dos tipos de curva do adolescente não faz tanta diferença.
Então, assim, o paciente não tem que se ater, primeiro, ao número de implantes, porque o seu médico vai definir quantos implantes são necessários para a sua curva. Segundo ponto, então, depois de colocação dos parafusos, a coluna está torta ainda, né? Com os parafusos. A gente insere duas hastes que são retas e essas hastes fazem a correção com algumas manobras que a gente tem. Não vem ao caso aqui, mas implantes metálicos que são desenvolvidos especialmente para ir colocando a coluna devagarinho no lugar. Tá? Calma aí, eu fiz alguma coisa aqui. Ficou isso. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. Calma aí. Pronto. Se tiver ruim, me avisa que eu dou um jeito aqui, ó. Não, ficou bom agora. Ficou bom, né? Tá. E aí, Débora, então essas hastes que unem os parafusos, elas podem ser também de titânio ou de uma outra liga que é o cromo cobalto. Então, por isso já me perguntaram na consulta familiar, mas titânio ou cromo cobalto? A gente pode associar os dois, tá? E esses parafusos, então, feita a correção e tudo mais, eles ficam para sempre na coluna. Tá? Eles não são, em geral, palpáveis, a menos que a menina seja muito, muito magrinha. Aqui em cima pode ser possível palpar um ou outro parafuso, mas isso não é regra. Tá? Em geral, não se palpa e ficam escondidos lá dentro. Ou, se são palpáveis, né, talvez alguém aqui faça um comentário e desmentir. Se são palpáveis, não incomoda o suficiente para precisar retirar. Então, assim, via de regra, os parafusos não são retirados e ficam a vida inteira. Bom, por que eles ficam a vida inteira? Porque, assim, os parafusos, eles dão a correção inicial, mas o que vai dar sustentação na coluna, na parte operada, para o resto da vida, é a fusão entre as vértebras. O nome técnico para isso é artrodese. Artro vem de articulação, dese vem de fusão. Então, a fusão da articulação da coluna na posição reta significa vitória. Por quê? Porque a coluna não vai mais entortar. É a garantia que nós temos de que houve um final feliz e a coluna não vai mais entortar. E para que ocorra a artrodese, nós necessitamos de enxerto ósseo. Por isso que se coloca um enxerto na parte operada. Então a gente coloca os parafusos, faz a correção, tira a cartilagem de cada vértebrazinha e coloca bastante enxerto lá. Esse enxerto serve como uma cola, que vai cicatrizando, vai endurecendo ao longo do tempo e vira a artrodese. Uma vez artrodesada, Débora, por que eu estou falando tudo isso? Para responder a sua pergunta. Uma vez artrodesado, os pinos não têm mais risco de quebrar. Porque a coluna já formou um osso único, que vai desde lá de cima até lá embaixo. Então o parafuso fica ali de enfeite, entre aspas. Ele não atrapalha, não tem de ser retirado, e ele não precisa mais, ele não sofre mais forças mecânicas nele, porque a força vai toda no enxerto ósseo. Então, o parafuso quebra quando? O parafuso pode quebrar quando o enxerto não pega. Tá? Então, não é 100% dos casos que o enxerto pega linda, maravilhosamente bem. Em algumas situações, em algum ponto dessa artrodese toda, não existe a fusão, gera uma sobrecarga no parafuso e em 2, 3 anos ele quebra. Bom, parafuso quebrado não significa parafuso revisado. Eu tenho algumas pacientes que têm parafuso quebrado, mas que estão muito bem sem dor, levando uma vida normal. Tá? Então, raramente um parafuso quebrado tem que ser reoperado, e quando é reoperado a gente coloca mais enxerto ali no lugar e eventualmente troca-se um parafuso ou outro. Mas repito, isso é raro acontecer. Né? Por quê? Porque o adolescente, que é a fase que a gente opera, ele tem um poder de cicatrização muito alto. Né? Então a fase ideal de operar é a adolescência, é onde tudo acontece mais rápido. Faz um corte numa criança, um corte num adulto, ou uma fratura numa criança, uma fratura num adulto. Quem se recupera mais rápido? A criança, em uma semana, está zerada. Tem um poder de regeneração muito maior. Né? Então, não consolidar no adolescente ou na criança não é comum. E os movimentos? 5 minutos? 5 minutos aqui. Então tá assim, só para
finalizar, né? E os movimentos, doutor, ficam prejudicados nessa criança? Essa é uma pergunta, eu quero ver se você acelera e responde pra gente, que é a pergunta de algumas pessoas. E assim, esportes, né? Ou esportes, na verdade, algum esporte mais de impacto, se você proibiria esse paciente de fazer, né, um esporte mais de impacto. E a montanha-russa, o pessoal fica me perguntando, eu posso andar de montanha-russa e quando que eu posso andar? Né? Então, vê se você consegue aí dar essa resposta pra gente. Eu vou começar respondendo aqui, Débora, pelo final, tá? Tá. Montanha-russa sempre liberado, tá? Não se tem uma situação de pós-operatório de escoliose que proíba a montanha-russa, a não ser no começo, onde a artrodese não está consolidada ainda. Então, em geral, consolidou vida normal. Montanha-russa, 2 loopings, duplo twist canapado, vale tudo. Tá bom. Tá? Segundo ponto, esportes é o mesmo princípio. Tá? Então, até consolidar, alguns esportes são permitidos, outros não. Tá? Nas curvas torácicas apenas, então aquele termo artrodese seletiva ou artrodese exclusiva da curva torácica, eu sou mais permissivo nos esportes. Tá? Porque eu tenho menos preocupação da curva lombar. A torácica é mais rígida por natureza, tem os hábitos costais. Então, com 3 meses eu libero natação, por exemplo. Às vezes até menos. Já liberei natação com 1 mês. Mas, em geral, 3 meses dá para liberar natação. Nas curvas duplas, quando tem a torácica e lombar, aí tem que esperar mesmo a fusão acontecer. Então, antes de 6 meses, é difícil liberar esportes mais importantes. Depois de 6 meses, se tiver uma boa fusão, eu acabo liberando. E aí vale para todos os esportes. Mais do que isso, vida normal, né? Muitas vezes são meninas, então querem saber se podem engravidar. Podem engravidar. Podem ter filhos? Podem ter filhos. Podem tomar raquianestesia? Podem. O que eu faço, geralmente, eu faço uma carta para o anestesista e falo assim, olha, ela teve esse tipo de cirurgia, nesse caso não influencia nada a anestesia. Ou, se for uma artrodese da lombar, eu falo, olha, foi até L4. Você vai ter que acertar a anestesia embaixo do L4 ou L5, S1. Eu faço essa carta para o anestesista. Mas esse contato, né, é importante, né? Esse contato. Eu fiz recentemente uma paciente que operou comigo há 15 anos, se não me engano. Movimentos. Então, sobre movimentos, ótima pergunta. Isso depende da curva, tá? Curvas torácicas exclusivas, eu posso te falar que o movimento é 100% normal. Você falou a artrodese T12 ou L1, isso depende da curva, não depende do cirurgião, depende da curva, vai ter movimentos normais. Se a artrodese invadiu a lombar, aí depende de qual nível que a gente falou. L4 é o nível mais comum. Existe sim uma perda de movimento, né? Mas que não impede de ter uma vida normal. Talvez você não seja um competidor de uma determinada modalidade, mas fazer aquele esporte recreacionalmente você vai poder, sem dúvida alguma, qualquer tipo de cirurgia que você tenha feito. Acabou o nosso tempo. 1 minutinho, acho que a gente pode começar. 1 minutinho, eu só queria agradecer ao doutor Alberto e até falar de um comentário que teve um rapaz que colocou, que não sei se é rapaz, eu não vi quem era, mas que tem 16 parafusos e corre, faz bike, falou que faz tudo, né? Pratica todos os esportes aqui. Então, legal, que bom que a gente tem esses exemplos. E é isso, eu só tenho a agradecer, doutor Alberto, desse bate-papo. Passou rápido demais, tinha muita coisa pra gente falar, não deu tempo para falar tudo, mas eu acho que a gente conseguiu aí fazer um resumo, né, e passar os pontos mais importantes aí, principalmente em relação à cirurgia que os pacientes têm, né? Legal, eu acho que foi super válido, Débora. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei super feliz em poder participar, contribuir de alguma forma. Eu vi vários pacientes aqui. Peço desculpa por não ter conseguido responder. Foi uma falha técnica aqui. Eu realmente tentei, mas não consegui. É que não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Vou responder na minha página do Insta. Vou fazer isso, vou pegar aqui. Grava isso, Débora, por favor. Sim. Reposta. Eu vou ler as perguntas com calma aqui e vou responder na minha página do Insta, tá bom?
Tá, muito obrigada a todos também que participaram, viu, gente? Foi um prazer enorme vocês estarem com a gente aqui. Obrigado, pessoal. Um abração para todo mundo. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.